Milton Golec, na área. Hoje a água gelada tem que ser para mim, né, amigo? Tem que ser para você mesmo. Pra mim, né? Tem bom, mas para você. Olha só, mudando de assunto, né? Uma das coisas que a gente mais recebe aqui de dúvida, e aproveitando a participação do Newton aqui na área, é o seguinte, é o tal do spread bancário. Todo mundo fala de spread bancário, hoje virou, né, moda, né, nas comunicações dos bancos, spread bancário, spread bancário. Eu sei o que é porque eu fiz economia na faculdade. Né? Na faculdade de jornalismo tem economia, vai entender uma coisa dessa. Mas para o grande público é difícil entender, é difícil da gente explicar. Mas você conseguiu trazer uma forma interessante. Consegui, uma coisa bem interessante, todo mundo entende. Essa agora é para não perder mais. Para não perder a aula hoje. Vamos lá, então, vamos conferir o que é esse tal de spread. Né? Vamos lá, o que é o spread? A diferença entre a taxa de empréstimo e a taxa de aplicação. O que é a taxa de aplicação? Aquela taxa que o banco te paga quando você investe um dinheiro, bota na poupança. Ou seja, eu vou lá, fiz uma poupança, fiz um investimento. Ele paga uma taxa. Essa é a taxa. Essa é a taxa. Então, e o empréstimo já está bem explicado. É aquela taxa que o banco, aquela taxinha, né, que o banco cobra quando te empresta um dinheiro. Pequeniníssima. Bem pequena, bem pequena. Vamos lá, então. Então, assim, qual o objetivo dessa pergunta? É para mostrar uma das fontes de lucro dos bancos. Pois é. Né? Agora você vai ver. Vamos lá, vamos para a próxima, Rodrigo. Isso aí é só o canapé, agora tu vai ver o prato principal. Então, uma pessoa me perguntou o seguinte, o que é bom? Eu aplico R$400 na poupança ou eu peço um empréstimo no valor? Então, a taxa de poupança está 0,3715% ao mês, quer dizer, não chega nem a 1%. Nem 1%. E a taxa de juros num banco, num empréstimo especial... Nem 0,5%. Nem 0,5%. Então, em um mês... R$1,49. Em um mês, é o que ele vai ganhar, uns 400. Se ele aplicar R$400, ele ganha R$1,50 por mês. Exatamente. Que beleza, hein? Espetáculo, olha, né? Aquilo ali né? Dá para até comprar um carro do ano. Agora eu animei, hein? Agora, vamos lá. Agora vai lá. Olha a festinha como é que está ficando boa. Agora, se a pessoa solicitar um empréstimo... Agora é o contrário, tá, gente? Agora é o você contrário. solicitando um empréstimo ao banco. O banco a primeira diferença está na taxa. Está na taxa, 4,4% ao mês. Então, de juros, ele vai pagar... Não vai receber 17,60. 17,60. Então, o que é o spread? É a diferença. Seria, no caso, 4,02 pontos percentuais, não por cento, são pontos percentuais. Por cliente empréstimo. Olha como é que o banco faz a festa. Então, o que acontece? Por cada transação, nesse caso, o banco estaria faturando R$ 16,11. Isso por cada cliente. Gente, não tem como, né? É por isso que o país tem hoje... Exato, exatamente. Todo final de ano, os bancos ilustrando os rankings das empresas mais lucrativas do país. Agora vem a cereja. Lá, os 5 maiores bancos, eu não sou nada curioso, então fui pesquisar, né? Os 5 maiores bancos possuem quase 110 milhões de clientes. Que beleza, hein? Os 5 maiores bancos. São 109 milhões. Agora, o que acontece? Vamos lá, numa hipótese, se esses clientes fizessem a mesma transação nesses bancos, né? Eu estou pedindo até para passar adiante. Pode passar, Rodrigo, por favor. Fizer a mesma coisa no banco, olha o que acontece. Na poupança, eles receberiam 163 milhões de reais se pusesse na poupança. Sim. Mas se eles fossem pedir um empréstimo, eles pagariam 1 bilhão 926, quase 2 bilhões. Quase 2 bilhões. Quer dizer, o banco já está faturando quase 1 bilhão e 800. Isso nos 5 grandes bancos, assumindo que a taxa é a mesma, que eles estão cobrando a mesma taxa mensal. Existe uma diferença de taxa. É uma diferença. Dos bancos públicos para os privados. Exatamente. Mas isso assim, uma média, né? É uma média a nível de estudo econômico. É uma média, é isso que está acontecendo. Agora você imagina todos os bancos, não só são 5 bancos, você imagina todos os bancos. E isso é uma taxa média, porque existe um ranking. É uma exploração clara totalmente. E absurda da população. Né? Agora, Nilton, é o que eu sempre te pergunto aqui, não adianta. Você é economista, você tem as suas justificativas, mas eu não vou conseguir entender nunca essa questão. Mas eu estou aqui para te explicar. Quando você olha, né, a explicação que você trouxe, aliás, maravilhosa do spread, né, já deu para entender o que é, né? Por que a gente é explorado e por que os bancos ganham tanto e por que eles te oferecem tão pouco. Não dá para a gente ver uma situação como essa sem pensar numa intervenção pública de novo. Eu vou bater nessa tecla o tempo todo, porque gente, é absurda. O que acontece é o seguinte... Porque esse tipo de spread você não encontra em outros mercados. Não. O mercado norte-americano ou o australiano que você trabalhou. Não, a Austrália, deixa eu ver, o cartão de crédito lá cobra 23% ao ano.
A taxa de juros ao ano, 23%, lá. Então, não é razoável. Não é razoável. O que acontece é o seguinte, eu não sou, o pessoal que me chama de maluco aí, que eu sou taxado de maluco, eu não sou contra a cobrança de juros, eu sou contra a forma desproporcional. Verdade. Você vai ver um exemplo que eu estou, você estava na televisão, né? Você vai ver como é que estão as coisas. Você vai ver o que eu vou trazer, o que eu trouxe para você. Eu não sou contra. Eu sou contra essa desproporção. É a mentira que os bancos pregam. Porque você só vê mentira. Você sabia o que... Ninguém quer que o banco seja uma entidade filantrópica, né? Pelo amor de Deus. Não, mas também, peraí. Ela tem o objetivo do lucro, mas o que a gente está vendo aí ilustrado nessa questão do spread... Tem mais ali. O spread é um dos quesitos, né? Se você levar em consideração, por exemplo, a questão das taxas do crédito rotativo, por exemplo, aí a exploração... Taxa de crédito rotativo, né? Cheque especial... Nem o agiota dos mais safados teria coragem de cobrar uma taxa como essa. Um advogado me procurou, o cliente dele, uma empresa, estava sendo executado por um banco, capital de giro. Então, eu peguei e li 2 vezes o contrato, vi o valor e uma taxa. Depois eu falei para o advogado, olha, eu não sei a forma de cobrança. O banco disse a taxa, mas não disse como ia cobrar. Como é que ia cobrar? Aí ele falou, segundo ele, que eu não sou advogado, falou, esse contrato não tem validade jurídica. Então, ele está questionando na justiça. Aí já é uma coisa que sai da minha alçada. Agora, o que acontece é o seguinte, o banco não precisa ser uma entidade filantrópica, mas também não precisa ser uma entidade vampiresca. De jeito nenhum. Porque são vampiros. E com o aval do governo, né? E com o aval do governo. Então, como esse presidente agora foi eleito sem viés político, ou seja, não tem rabo preso com ninguém, então tá na hora. Mais ou menos. Os outros tinham, né? Porque os outros é o político que mandava. E você sabe os bancos mandando. Você sabe que em países que são comandados por bancos são países que não se desenvolvem. A gente não está mais desenvolvido porque os bancos tiram. Esses são juros e são juros. Eu sei que o ministro aí está vendendo propriedade do governo para poder quitar uma parte dos juros da dívida pública, e você sabe que o pessoal diz que o INSS é deficitário, mas parte do dinheiro dele vai pagar a dívida pública, porque a segunda arrecadação maior daqui do Brasil é o INSS, a primeira é a Receita Federal. Então, você sabe o que acontece? Não há que isso tudo fruto de quê? Basicamente, péssima distribuição de renda nesse país, sim, péssima, claro, e falta de educação financeira. Porque quem conhece e quem se conscientiza desse tipo de transação não cai nessa pegada. Não cai nessa pegada. Se eu vou te mostrar ali uma coisa... Vamos lá, pode botar um exemplo aí, por favor. Olha lá. Olha na internet. Esse é a Feeling Zero. Aquele que o cara fica chorando quando não tem dinheiro. Aí depois recebe dinheiro. Olha lá. E eles não informaram a taxa. É o famoso para negativado, né? Exato. Não, e o pior é que eu tive que congelar a imagem, porque na hora que eles estão mostrando... É por celular o empréstimo. É por celular? É por celular. O cara vai lá. Então ele coloca ali, e correto. Eu peguei, fui no YouTube, que eu não sou nada curioso. Deu uma pausa. Deu uma pausa, eu peguei lá. As entrelinhas. O cara lá pega R$4.000 para pagar em um ano. Uma prestação de R$744. Opa. Quer dizer, ele vai pagar quase 9 mil. Quase 9 mil. Agora, olha a taxa que está sendo cobrada. Pode passar aí na próxima. Olha lá. Uma taxa de 15,19%. Quase 500% ao ano. Quase 500% ao ano. Agora, você vê bem, quando você faz uma transação por internet, você vai comprar uma passagem de avião. A passagem é mais barata, porque você não tem mão de obra ali para digitar a tua passagem. Por que não empréstimo? Por que não empréstimo? E é tudo. É que eu falo, nunca faço empréstimo. Nilton, você é economista. Sim. O nosso ministro da Economia hoje é da área, né? É técnico. É um economista, certo. Se diz técnico, pelo menos. O cara vendo um número como esse, ele não sensibiliza, porque eu sei que você se sensibiliza. Deveria. Ele não sensibiliza com isso, não. Ele não está com pena do povo brasileiro. Não, ele falou naquela sabatina, né, que houve aquela baixaria, né, e disse que o juro composto mata. A gente já sabe disso. Tá, mas ele é o cara que tem um instrumento para mudar isso, né? Deveria o juro mata. E quem que vai resolver? Sou eu ou você, ministro da Economia? Exatamente. Ele e o presidente do Banco Central. Eles tinham que intervir, porque eles têm autonomia. Já que eles foram selecionados sem viés político, eles teriam que sensibilizar. Porque eles sabem que o juro composto, mas todo mundo já sabe disso. O juro composto, para vocês, é aquele favor que o pessoal chama de juros sobre juros. Né? Sim. É porque nem todo mundo... E que quase não existe no Brasil. Quase não existe no Brasil, lógico. Qualquer operação você tem juros. Exatamente. Então, o que acontece? Eles sabem que os bancos são os agiotas institucionalizados, ou seja, eles têm permissão para roubar. Entendeu? Por que ninguém consegue pagar a casa própria? Porque eles atualizam o valor da casa própria.
Eu vou trazer esse assunto de novo aqui. Um advogado me procurou de uma cliente dele. Há 30 anos atrás, ela financiou uma casa por um banco, entendeu? Um banco oficial, para pagar em 30 anos. Na época, a casa custou 170 mil. Ela quitou, ela pagou. Quando foi ver, o banco disse que ela devia 500 mil reais. Ué, mas com as parcelas pagas. Com as parcelas pagas. Eu recalculei a dívida. O banco deverá 200 mil reais. Isso vai dar... Mas por quê? Por isso que o pessoal não gosta de mim. Não, olha, Anderson, esse é um assunto que está fora. Mas eu era para ter sido um cara milionário. Sabe por que eu não sou? Porque eu não aceitei ser corrompido. Porque um banco privado tentou me corromper. Tá vendo, gente? Esse aqui é o problema. Eu não aceitei e aí, não dá para a gente ficar aqui, né, dando uma de ingênuo e não achar que o cara que tem, por exemplo, a caneta para mudar isso, não mude. Tem que mudar. Porque o sistema é difícil. Vamos me desculpar. Tem que quebrar o sistema. Não muda, não altera, porque está ganhando alguma coisa, gente. Isso é claro. A gente não tem mais ingênuo nesse país. A gente está vendo tudo que a Lava Jato fez aí, tudo que a Justiça tem feito ao longo dos últimos anos. Se não muda a situação como essa, se dá de frente com uma taxa de 500% e não faz nada para proteger a população do país, é porque está ganhando alguma coisa. Não, eu vi em outra emissora, pessoal defendendo fintech. Gente, pelo amor de Deus, empréstimo por internet é perigosíssimo. Muito. Primeiro, você não sabe quem está do outro lado. E quem assinou esse contrato? E quem assinou? Qual é a garantia jurídica? Você imprime, muito bem. Eu tenho aqui, imprime. Aí eles vão lá, saem do ar, te bloqueiam. Como é que você vai chegar até eles? Vai ter que fazer investigação, vai pegar o IP dele. Olha o tempo que você vai perder. Nisso, o teu dinheiro está rolando. Já era. Então, já pegaram o teu dinheiro. Já pegaram, já se mandaram, entendeu? Então, é o que eu estou falando. Tomem cuidado. Eu estou batendo essa tecla. Tomem cuidado. Agora, você já viu o que o Banco do Brasil está fazendo? Você pega o celular, faz um selfie e pede empréstimo com a tua cara. É cada inovação. Que beleza, é um espetáculo. Não, eles fazem. Eu digo, meu Deus do céu, eu não faço. Ai, gente, o Newton sempre traz esses assuntos polêmicos. Mas, Anderson, eu tenho que estar antenado. Não tem jeito. Eu tenho que estar antenado. Já que eu estou aqui, já que eu estou na mídia, estou falando, eu tenho que estar a par de tudo. Você ri? Lembrando para você, né, se você tiver algum assunto, o assunto do spread veio a partir das pessoas que interagiram conosco. Se você tem algum assunto aí que você queira chamar a atenção, quer conhecer um pouco mais, você já viu que o mundo da economia ganha uma área mais simples aqui com as explicações do Newton. Então manda para cá, o Rodrigo vai colocar na tela o nosso WhatsApp, pode mandar, pode falar de caso pessoal, a gente já tratou de caso concreto aqui, não fique melindrado, pode falar. Não precisa nem se identificar. E outra coisa, se quiser que eu repita o spread, eu repito, não tem problema. Eu fiz de uma forma para todo mundo entender. Olha, e é importante dizer também, ninguém quer que todo mundo volte à era dos Flintstones, né? Ninguém quer isso, de jeito nenhum. Ninguém quer isso. As pessoas não têm que deixar de usar o banco, mas tem que usar conscientemente. Exatamente. E no momento que se deparar com isso, não achar que é normal, se não for assim eu não faço, né? Mas eu já vi isso, muita gente. Exato. Se eu não pagar 3 carros, eu não consigo comprar um. Para com isso. Não se submete a essas regras, né? Se todo mundo questionar e não se submeter, a gente muda essa história. Porque quem tem que mudar com uma canetada só, não muda. Não está aí. Exato. A gente acabou de falar. Então a gente tem que mudar com a nossa prática, com a nossa conduta. Não pode esperar. Ele não quer mudar, então a gente muda. Agora, outra coisa que eu falo com o consumidor, não fica coçando a mão, não fica se embrenhando pela propaganda. Não vai pela propaganda. Não vai pela propaganda, aquele que compra um carro, aí anda numa estrada sem buracos, né? Você já viu como é que é? Cuidado com o carro que você vai comprar aqui em Teresópolis, está feio o negócio. Exato. Aí ainda tem também, não tem flanelinha. Não, nenhum. Não tem flanelinha. Aí vai lá, eu estou trazendo esse assunto de volta. Todas as mulheres olham para ele. Todas as mulheres olham para ele. Não, ele chega lá, tudo quanto é mulher bonita olha para ele. Aí ele vai, compra o carro, aí ele vai para uma festa. Aí ele baixa, ele vai chegar lá, as mulheres lindas vão vir. Aí quando ele chegar, vai vir um monte de dragão falar com ele. E ele vai ter que aceitar. Não vai ter jeito. Então, não vai ter jeito, é verdade. Tá? Cuidado. Amigo. Estamos aqui para isso mesmo. Obrigado, Newton, mais uma vez, participando conosco. Segunda-feira é o Dia da Economia aqui no programa. Espero que você tenha aproveitado. Qualquer coisa pode voltar a falar. Manda para cá. A gente vai para o intervalo comercial. Quando a gente voltar, esse estúdio vai ficar repleto de gente bonita, né? Vai sair 2 horrorosos, vai entrar um monte de gente bonita aqui. Boa, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.